Volta agora com o nosso convidado, André das Gurias do Sul. Antes de nós conversarmos com o nosso convidado, o nosso WhatsApp é o 519817 1264, desculpe, 98 17 12 624. O telefone é o 4066 1066. Para quem não é de Porto Alegre, é o 51. Então o nosso WhatsApp é 5198 17 12 624. O site é www.radiownews.com. A fanpage Rádio W News você pode adicionar aí pelo Facebook e depois ver as nossas lives. O aplicativo tudo junto é Rádio W News. O técnico de mesa é o Dagoberto. Bom dia, André. Bom dia Dagoberto. Bom dia, Furtado. Bom dia. Vamos falar um pouco de futebol hoje aí, né? Claro. Falar bastante de futebol, tem bastante coisa pra gente conversar aí. Isso. Na última entrevista a gente ficou com algumas pendências aí de algumas situações referente ao futebol, somente nas categorias de base também. Sim. E queria dar um bom dia aí a todos os amigos aí que estão nos prestigiando aí, o André Fabra, o Ítalo Santos, o Nelson Alves, o pessoal da escolinha lá do Fla de Araruama, né? Um abraço aí pro pessoal aí, né? E é um prazer aí a gente estar retornando aí aqui na rádio W News aí, que a gente se sente em casa aí. Me diga uma coisa, André, qual é os campeonatos aí que eu sei que tu me manda muito material ali, você até mandou uma pré-eleção, um vídeo que eu quero ver se eu publico depois nas minhas redes sociais. Como é que tá os campeonatos de base? Até você pode dizer aí os resultados, por exemplo, a Copa Santiago, o Ipifã lá em Alegrete, como é que ganhou? A gente teve várias situações aí dentro desde Teotônia, Três Coroas e Santa Clara, e também lá no FPAN, e que eu posso te dizer assim, não em questão até de resultados, né, mas o que eu posso te dizer de efetivo é que vem uma leva de tudo que eu fui visto, tá? Tudo que eu vi, veio uma leva muito boa, uma safra, né, que a gente pode dizer, de jogadores num prazo aí de 4 anos aí, a ser explorado, né? Explorado que eu digo na questão de poder fazer um trabalho nas equipes de ponta aí. Sim. Com atletas hoje da categoria que tu faz o corte ali, da categoria 2007 até a categoria 2001, tá? 2000, vou agregar 2000 também, porque a 2000 ainda tem o final aí do curso aí de alguns jogadores que estão na ponta. Pode-se ver bons resultados, bons jogos, alguns destaques quanto a isso, e eu até te encaminhei um material sobre alguns jogadores. São alguns jogadores de destaques hoje no Rio Grande do Sul, né? Sim. E então, por isso que a gente vem olhando, principalmente nas categorias de base. Um dos jogadores que eu te mandei foi o Marco Camacho, que é um jogador que eu conheço ele desde a base, mesmo desde pequeno, e que é um jogador da cidade de Pelotas, e ele hoje tá no Soledade, tá? E ele joga tá jogando na função de zagueiro. Ele foi o campeão pelo Progresso o ano retrasado na categoria sub-17, né? E ele é um jogador que vem se destacando muito, está lá no Soledade. Ele e o Bruno, que é o goleiro. Sim. Né? Então estão se destacando muito lá, e a gente vê eles me encaminharam aí um material que eu achei muito interessante. O Marco Camacho foi escolhido para a seleção, né, gaúcha, né? Ele na verdade joga como um zagueiro, mas eu vejo ele mais como um volante. Sim. Né?
Ele tem toda a possibilidade de ser um volante de equipe de primeira aí. Assim como o Bruno, que teve passagem pelo Grêmio, na base do Grêmio, né? Fez toda a base do Grêmio na época do Olímpico. Então ele pegou todos os principais goleiros do Grêmio, ele teve a possibilidade de fazer treinamentos. E então acho que ele está bem preparado. Acho que é um jogador que tem muito a dar, né, ao futebol, principalmente a dar alegrias aí ao futebol gaúcho, que é sempre interessante a gente estar promovendo jogadores que são nossos, né, que são daqui do Rio Grande do Sul. Pois falando um pouco mais de jogadores aí, desses que te disse de destaque aí, eu tenho o Wagson, que é o que está no Progresso hoje, e o Wagson, ele joga como meia, um atacante agudo, né? E ele é um jogador que vem se destacando lá bastante, o Wagson Marques. E aí a gente tem alguns outros jogadores que a gente pode pontuar aí, que hoje, em nível de categoria de base, a gente pode dizer que são jogadores que em 2, 3 anos, a nível a gente teve a possibilidade de contratar aí com aquele atleta que você passou aí para nós, que é um jogador lá que está no Glória. Do Glória, o Simon. O Simon, né? E aí a gente tem a possibilidade de estar conversei um pouco também com o representante dele e a gente vai começar a analisar um pouco mais também esse jogador. Esse jogador é um jogador aí que já está treinando com profissionais para fazer um amadurecimento, né? Eu tive visitando também a estrutura do Cruzeiro, tá? Na questão base. O Cruzeiro está com um trabalho em parceria com o Renato, que é do Atlético Paranaense. Sim. Né? O Renato vem fazendo um suporte aí, ele como avaliador do Atlético Paranaense. A gente está em pleno contato aí, e aí a gente abriu uma porta aí para estar encaminhando também os meninos para lá, para o Atlético Paranaense, assim também com uma parceria aí com o Antônio, com o Matheus, o pessoal com o Zucati lá, que a gente tem feito aí, trazendo alguns meninos aí para a categoria 2002, 2013 e 2001. A partir do dia 19 agora de fevereiro, tá vindo alguns atletas da cidade de Venâncio Aires. Vou trazer um atleta aí, um extrema. Vou trazer atletas de Santa Vitória, do Chuí, de Pelotas. Tem um atleta que está em Santa Catarina, mas ele é natural de São Paulo, né? E então a gente tá trazendo alguns jogadores para formatar e ajudar também nessa questão da base. E aquilo que eu tinha falado para você da questão de abrir, a questão de clubes que hoje se trabalha, os clubes hoje que já estão abrindo algumas portas são o Cruzeiro de Porto Alegre, o Atlético Paranaense e o Porto de Santa Catarina. Sim. Tá? Que é um clube que está sendo trabalhado lá pelo Alaf e pelo Tuta. Eles estão com essa equipe, eles têm 3 anos aí para fazer um trabalho lá com essa equipe em parceria lá. E a gente vem trabalhando essa questão de observar, de também trocar ideias com outras pessoas de outros clubes que tenham a possibilidade. Vem desenvolvendo um trabalho agora conjunto com o Guilherme e o professor Rodrigo Tades lá em Pelotas, que começaram um trabalho para preparação de atletas lá, para esse nível de equipe, para Atlético Paranaense, para equipes de ponta. A gente tem uma projeção de que os jogadores daqui do Sul, eles devem sim ser mais aproveitados do que já estão
A gente vê que às vezes falta aquele pouquinho no final ali do sprint final para a gente poder dar uma ajuda para o atleta virar um profissional. Às vezes não joga numa equipe de primeira linha, mas daí na segunda vai jogar uma terceirona. Mas a gente tem muitos atletas de qualidade. Assim como nós temos formado muitos técnicos, né? Técnicos, preparadores físicos. A gente tem formado muito pessoal da parte gestão também, parte de gestão. Então eu acho que os atletas também a gente tem que dar uma ênfase maior para isso acontecer. E outra coisa tem me surpreendido, o André, uma surpresa positiva. Claro. Surpresa positiva. As mulheres nos comandos técnicos, geralmente estão sempre aqui a Alessandra, que treina magia, futebol esporte clube, e a Gabriela, acho que é Gabriela Mate, acho que é do Pampaquete, acho que é, se eu errei o nome dela, me corrijam, hein? Também é uma menina que está como treinadora, né? Mas só que elas treinam masculinos, né? Elas não treinam os femininos. E são meninas que entendem bastante da parte técnica, tem um conhecimento fantástico. E o Rio Grande do Sul acho que vai ser pioneiro aí, o André, nessa questão também. Não é à toa que a seleção brasileira sempre tem gaúcho no comando técnico. Com certeza. Preparador físico sempre são os gaúchos, né? Então, como tu falou aí, inclusive os nossos gerentes de futebol geralmente estão requisitados aí, né? Tá o Rui Costa aí, não sei se ainda tá lá na Chapecoense ainda, aquele cara do Grêmio, da Polícia Federal, esqueci o nome dele agora. Falando Me perdoe, eu esqueci o nome dele. Também tá lá no Flamengo, me esqueci o nome dele. Falando em técnicos, assim, falando em técnicas, né? Aí as nossas colegas, eu acho que a gente tem que ser sempre pioneiro, e eu acho que essa base, principalmente da questão, vem de muitos contatos aí, principalmente se for pegar lá o futebol, lá nos Estados Unidos, o futebol tem muita preparação formando meninas, né? Que gostam de jogar futebol, mas que viram que não poderiam seguir a carreira jogando ou futebol propriamente dito, e passaram para o lado do campo e ali conseguiram alcançar o seu sonho, que o futebol ele precisa disso, ele precisa desse ele precisa dessa informação também, não só da parte do feminina, né? Mas também da parte masculina, dos dois lados, para a gente ter um parâmetro. Porque é como tudo. Imagina se uma empresa a gente trabalhar só homens e aí ter só uma ideia, né? Então é a mesma coisa. Eu acho que essa função, o futebol é importante. A gente já tem árbitras de futebol que são, né? Então isso está tudo sendo são fatores que a gente fala, mas existe uma discriminação? Não existe discriminação. Existe se a gente faz ou se a gente não faz. Eu acho que a gente tem que fazer. E eu tenho muitas pessoas que que eu observo, né, trabalhos, e gosto de falar. A Patrícia, tem a Tatiele, tem quantas hoje treinadoras aí que estão trabalhando há tempos com o futebol. E a gente precisa, assim, dar nomes e falar do trabalho que é bom e que na verdade vai passar para isso, sim. Vai passar por uma situação de equipes que vão ter treinadoras e sendo masculino ou feminino, indiferente. Eu acho assim, André, espero estar vivo para ver isso aí. As mulheres com certeza irão tomar conta do comando técnico do futebol brasileiro, porque a gente tem observado, e tem outras profissionais em outros estados que a gente não conhece. Eu sei que tem muitas treinadoras aí que treinam equipes aí até equipes amadoras aí no nosso país, e eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ver
as mulheres aí nos comandos técnicos dos times profissionais aí do Brasil. Mas, André, antes de nós falar do futebol feminino, eu quero até que nós conversamos sobre o Campeonato Gaúcho. Me diga uma coisa, o que tu tá achando, por exemplo, dessa seleção do interior? Principalmente o Brasil, que o Caxias a gente já conhece, o Caxias já fez uma excelente campanha no campeonato passado, não chegou à final por detalhes, né? E ele está repetindo, está quase com o mesmo grupo do ano passado, mas a grande surpresa, na minha opinião, positiva, que eu também sou um fã do Brasil, né? O São José, que a gente já sabe, que já vinha ganhando várias Copas, não é surpresa o São José estar nessa posição, né? O Veranópolis também tem surpresa, está entre os 5, achei que o Veranópolis, pelo que eu vi do Veranópolis, é um time para não cair, mas está aí entre os classificados. O Cruzeiro jogou muito bem com o Grêmio. O Juventude, na minha opinião, está uma decepção pelos resultados, eu não vi o Juventude jogar. O Avenida não gostei, vi jogar aí contra o Inter, também não gostei. O São Paulo não cheguei a ver jogar. O Novo Hamburgo, uma grande decepção. E o Grêmio, né? E o Grêmio, eu acho que o Grêmio não vai cair, acho que o Grêmio se classifica, até porque a diferença é 4 pontos do Grêmio pro Juventude, né? Na última entrevista até que a gente conversou, aqui a gente falou falou um pouquinho ali, porque falou de outros assuntos aí, e a gente não conseguiu falar um pouco dessa parte mas eu comentei sobre a questão do futebol do interior. Sim. Né? Comentei sobre a questão que as equipes do interior estavam se fortalecendo, que o trabalho das equipes do interior tinha começado antes. Ainda falei da questão da importância da gestão, da importância de contratar os técnicos antes de começar o Campeonato Gaúcho, bem antes, para poder chamar os jogadores, para poder preparar, para poder ganhar o vestiário, né? Trazer as pessoas para estar trabalhando junto. Fazer os jogadores também, porque o jogador, a gente diz assim, mas o jogador sai daqui, vai para a Europa, às vezes fica 4, 5 meses sem jogar na Europa e depois ele vai jogar. A mesma coisa que acontece com o jogador que vem de fora, que chega de São Paulo, que chega de outros estados, ele demora um pouco a se adaptar também ao nosso clima, ele demora a se adaptar também a um outro lugar que você está. Então isso, se tu consegue sair antes, arrancar antes, ou tu consegue, falei também da questão das equipes que não conseguem se manter, porque são equipes pequenas e as equipes disputam somente um campeonato, e aí depois tem que mandar todo mundo embora, porque aí não tem mais o que disputar, o clube não tem condições de manter. Isso é interessante. O Brasil, por que o Brasil está nessa situação hoje? Eu vejo, tá? Isso particularmente. Eu vejo porque o Brasil estava disputando, além de disputar o Campeonato Gaúcho, hoje o Brasil disputa a Série B. Exatamente. Então o Brasil já vem com um trabalho que não parou. O Brasil fez uma contratação fundamental na hora da troca do técnico, que também foi criticado muito pela questão quando contrataram o Klemer, só que o Klemer vem de um trabalho contínuo, é um cara que vem numa crescente, e isso é muito importante quando tu pega um treinador que vem num trabalho contínuo, e automaticamente, digo assim, ele vem com vontade de vencer. E o André, eu quero aproveitar o teu gancho, e eu quero aqui, eu já falei na Rádio Grenal, acho que segunda, e vou falar aqui de novo. O Éder Melo mandou ele trabalhou contigo, ele fez o curso no Sindicato de Treinadores contigo, ele botou aqui, ó. Grande Paulo, este convidado é fera. Tive o prazer de fazer o curso do Sindicato de Treinadores com ele em dezembro. O Éder Melo é o irmão da Alessandra Melo Ruff, que é treinadora também. Um abraço aí, o Éder Melo aí. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Eu quero que me redimir, André, o profissional Klemer. Eu fiz uma crítica para ele em 2016. Sim. O rebaixamento lá do Glória de Vacaria. E, na verdade, ele não foi o culpado do rebaixamento. Foi toda uma estrutura que não tinha no clube, problemas aqui que eu não vou entrar. Sim.
em detalhes, eu sempre digo, o ambiente, tu tem que ter sempre um ambiente com pessoas positivas e pessoas boas na volta do teu ambiente de trabalho. Então talvez o Klemer tenha enfrentado muito dessas situações e acho que também alguns jogadores também não seguiam aquela filosofia, né? E aí, como sempre, nem sempre o presidente manda nos clubes. Aí tem um que fica sentado no gabinete e diz: eu não quero o Dagoberto técnico da minha equipe aqui, ó. Sim. Bota pra rua. Mas o presidente do clube não quer que o Dagoberto saia, mas é obrigado, porque o patrocinador manda dizer que é pra botar pra rua, né? Então eu acho que foi um dos problemas que aconteceu com o Klemer. E o Klemer depois foi campeão no estado, acho que foi Sergipe que foi campeão, não me recordo. Aí voltou aqui pro Rio Grande do Sul e assumiu o Brasil. Que eu também achei que ele ia ter um pouco de dificuldade no Brasil. A torcida cobra, tu conhece lá, né? Conheço bem. Lá a gente sabe, a imprensa também cobra, né? Lá não tem moleza lá em Pelotas, né? E pra minha surpresa, o Klemer conseguiu deixar o Brasil na Série B. Eu sempre digo, o André, o Brasil tem que ficar na Série B, se fortificar, marcar uma marca, o seu nome no cenário nacional, para depois pensar na Série A. Porque não adianta depois o América, que me desculpa, é só de Minas Gerais aí, ó, até tem a minha irmã que mora lá em Varginha mesmo, me desculpa, o América vai cair de novo. O América é aquele time, se não tem estrutura, não vai pra primeira divisão, fique na B. É isso aí. Então fique na B, se é pra fazer fiasco, acho que vai cair de novo. Aí faz aquela. O que contratou, me parece com o Rafael Moura, né? Que é o cara do Inter, né? O centroavante aqui. Aí faz aquelas loucuras, se endividam, cai pra Série B. Uns ainda conseguem ficar na B, pior, uns que já caíram até pra D, né? Tem clube aí que até tá na D. Esse dia eu tava na Grenal, tinha um torcedor de Limeira. E eu me lembrei da Inter de Limeira, mano. Sim. E até perguntei, mas por que anda a Inter de Mineiro de Exito? Aí o cara disse, não, tá na Série A3 do Campeonato Português, um time que várias vezes. Aí teve o Bragantino. Incomodava o Bragantino, o São Inter, Caetano, São Caetano. Vice-campeão da América. Ninguém lembra desse fato. Que vice ninguém lembra do Brasil. Mas verdade. O São Caetano foi vice-campeão da América. Era o Azulão. Né? Teve grandes jogadores, né? Poxa. Então, assim, é importante. Então, assim, eu queria só dar esse registro profissional Klemer, que eu tinha feito uma injustiça com ele na época, fiz uma crítica até meia dura, e hoje me redimo. Não, eu acho que isso que tu tá colocando aí na questão crítica, né? A gente faz as críticas, né? O técnico, o treinador, ele tem essa... Ele já sabe que vai receber as suas críticas. Mesmo quando o trabalho tá bom, você vê ali no trabalho do Zimmermann, lá, que não pode esquecer, no Brasil, verdade. Que foi um trabalho muito bom feito, né? Conjunto com a diretoria, todo um trabalho que foi feito com o Brasil. Eu acho que foi uma base que o Brasil teve. O Brasil veio de situações complicadas, na perca daquele pessoal, naquele acidente com ônibus, que se perdeu o Milar, que era o cara, além de jogador, que ele é lá do Chuí, sabia, né? Ele é do Chuí. E tu sabe que isso deu aquele abalo, mas a torcida do Brasil, como se falou lá, eles cobram sim, mas a torcida ela vai até em treino. A torcida vai ela é participativa. Então, porque não adianta ser uma torcida que ela critica e vai lá no estádio achando que vai só reivindicar, mas ela não é participativa. Então, ela é uma torcida participativa. Eu vi vários jogos do Brasil onde o Brasil estava perdendo para outras equipes por 2-0 e a torcida não parava de cantar. Então, isso motiva os jogadores para voltar para uma próxima partida, porque nem todos os dias dá tudo certo. Tu pode ter os melhores jogadores, tu pode ter o melhor técnico, a melhor gestão, tá em dia o salário, tá tudo certo, e não dá certo. A gente já viu isso com equipes como o Real Madrid. Você imagina com um time do interior do estado. Quando você fala aí da questão muito... você estava falando aí meio por ordem pela questão de hoje, de pontuação. Às vezes, como a gente diz, né? Dizia, isso é uma frase do Romário,
que às vezes nem sempre o cavalo que arranca primeiro é o que chega. Então, é assim, ó. Eu vejo um trabalho muito forte do Benhur, no professor Benhur, no Cruzeiro, um trabalho que ele sempre faz nas equipes que ele pega, ele tem aquele trabalho tático, e isso é bom porque isso replica para as categorias de base. Isso é muito bom, o trabalho dele, porque aí ele consegue fazer isso aí, replicar. Vejo um trabalho novo, muito bom, do Clayton, de São Paulo de Rio Grande. Muito bom trabalho, porque tu pegar uma equipe, eu me lembro que a equipe de São Paulo estava com o Hélio Vieira lá de Pelotas. O Hélio é um outro baita de um técnico que hoje está aí. O Hélio fez um trabalho muito bom, fazendo embates de jogos contra a dupla Grenal, principalmente, que a gente vê também, isso é interessante. Aí se hoje tu fala em outras equipes, com Caxias, que vem nesse trabalho que já vinha, como eu disse, né? E aí tu diz assim, o Juventude está na Série B. E aí, talvez todo esse trabalho que venha sendo feito, ele vem sendo feito um trabalho, às vezes, a gente às vezes programa um trabalho a curto, a médio, a longo prazo. Eu acho que o Juventude vem fazer um trabalho a médio prazo. E eu acho que ele está se projetando, está guardando algumas coisas ainda. E está testando também, porque é bom tu testar. Mas é o Campeonato Gaúcho, tem que ganhar o Campeonato Gaúcho. Não, tem. Mas o Novo Hamburgo ganhou ano passado, ganhou. Mas até ali o meio do campeonato, ninguém acreditava que o Novo Hamburgo ia ser campeão. Porque o Novo Hamburgo vinha numa situação, até no último jogo eu lembro, no jogo do Novo Hamburgo, estava naquela indecisão, se assim, que estádio eu lembro, ainda estava se assombrando, porque sempre chega lá no final e diz, mas no final o Grêmio e Inter sempre dão uma situação de se sobressair. Eu acreditei, André, quando o Novo Hamburgo empatou o primeiro jogo na final aqui. Eu me lembro disse para vários amigos meus do Inter, digo, olha, um time que chega no Beira-Rio, faz 1-0, depois houve empate, virou o jogo, depois não empatou, saiu com um empate de 2-2, cara, não chegou qualificado, campeão. É campeão. Claro que foi pros pênaltis, aquela situação dos pênaltis. Mas o Novo Hamburgo. Quando o Novo Hamburgo teve aquela arrancada que tá tendo o Caxias e o Brasil hoje. Sim. Eu achei que o Novo Hamburgo ia até uma metade, não ia mais conseguir manter. Mas pelo contrário, o Novo Hamburgo manteve, como o Caxias e o Brasil estão fazendo hoje. Mas o São José vinha bem também naquele também. Perdeu o jogo com o Novo Hamburgo. O São José estava lá. Então, por isso que eu digo, o que vai definir ali, aí tem toda uma situação que a gente também tem que avaliar. Até onde tu consegue jogar com os jogadores que tu tem? Qual é a qualidade que tu tem de jogadores? Principalmente quando a gente fala da questão banco. Que aí o que tu tem no banco para repor quando tu tem uma lesão de um jogador? A gente pôde ver isso aí quase na final da Libertadores, e a gente pôde ver o Grêmio na final da Libertadores e o Grêmio no final do Mundial. Se o Grêmio tivesse algumas peças que se machucaram lá, tiveram problemas, como o Douglas, alguns jogadores que o Grêmio teve que se desfazer também, como Pedro Rocha, eu acho que aí foi Pedro Rocha, Arthur, Douglas, coloca isso aí, coloca no banco. Pesa. E o Real Madrid sobrando gente no banco de então, é isso que eu digo. Quando tem uma equipe do interior, hoje, quando tu fala lá do Brasil, o Brasil fez uma reposição de jogadores e esses jogadores estão dando resultado. Então, e vou te dizer mais, tudo em vista do campeonato deste ano está sendo refletido do campeonato anterior. Como as equipes do interior viram que o Novo Hamburgo foi campeão, que eles também podem. Que também podem. E além de poder, não é só tu pensar em poder, tu te preparar para isso. E eu acho que esse ano, como eu disse, a gente vai ter surpresa aí sim. E eu acho que por mais que tu coloque as equipes hoje, dupla Grenal, tem, além desses compromissos do Gauchão, tem outros compromissos.
E eu acho que o que também vai ser fundamental para essa arrancada agora final vai ser o que tu tem guardado no banco. Exatamente. O que tu fizer de contratação boa para tipo, suprir aqueles jogadores que ainda estão nessa situação que eu falei para você, que é jogadores que estão se adaptando. Você traz um jogador, coloca ele aí e joga uma partida. O jogador não consegue jogar uma partida inteira. Joga meia partida e aí naquela meia partida ele tem que dar o máximo dele, né, para o técnico avaliar, para a torcida avaliar, para toda uma situação que ali na frente, o que acontece? Ele é criticado. Porque aí tem aquele jogador que diz assim, mas o fulano joga só 45 minutos. Mas ele não sabe que o jogador está em preparação. Ele não sabe que preparação ele vinha no outro clube. Geralmente, quando vem jogadores de outro clube, ele chega aqui e aí ele passa pelaquela bateria de exames, tudo de teste, mas ele às vezes ele não vem no treinamento contínuo. E de uma coisa, André, tu não sei a tua opinião, eu estava observando esse jogo Grêmio e Cruzeiro, que foi sábado que eu estava lá. Foi o jogo, o time titular. Sim. Me pareceu assim que as equipes, principalmente o Cruzeiro, né? Sim. Eu acredito que as outras equipes também já meio descobriram, porque o Grêmio parece que só tem a mesma mecânica de jogo. O Grêmio parece que não tem outra alternativa de tática. Me parece que os clubes já descobriram aquele toque de bola, aquele deslocamento, porque o Cruzeiro fez uma marcação alta. E olha que para fazer uma marcação alta tem que ter uma preparação física muito boa. E o Cruzeiro fez uma marcação alta no Grêmio, né? E inclusive até perdeu alguns gols o Cruzeiro. E o Grêmio perdeu bastante gol, claro que o goleiro foi a figura central do jogo, goleiro do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro fez o pênalti, aí que o Cruzeiro se retraiu para o campo de defesa. Aí o Cruzeiro se retraiu. Porque todo o primeiro tempo o Cruzeiro marcou o Grêmio em cima, não deixava aquele toque de bola do Grêmio fluir, né? Sim. E eu tenho a impressão que já estão, esse jogo do Grêmio já está meio manjado aí nos clubes. Eu até foi bom Sidney, da onde é Sidney? Não consigo ver aqui daqui da onde que o Sidney é. Assim, ó, o que eu posso te falar sobre isso? Foi bom tu falar sobre a questão tática. Por que hoje as equipes conseguem... O futebol se tornou... ele já era um tabuleiro de xadrez. Sempre pensei como um tabuleiro de xadrez. E aí, quando a gente trabalha o sistema tático, alinhado hoje a tudo que se tem de tecnologia para poder ver os jogos, avaliar os jogos, com os scouts, né? Que hoje tu tem, quase todas as equipes aí tem os seus scouts. Sim. Com os seus com o pessoal de campo, né? Que sai aí para olhar outros jogos das equipes. E principalmente, eu vou te dizer, as equipes do Rio Grande do Sul hoje, com esse nível hoje técnico, dos técnicos que hoje a gente tem de ponta, que eu falei alguns e tem muitos outros aí que eu não falei, o que acontece hoje? É mais ou menos o jogo é decidido por 1 gol, por 2 gols. Hoje ele não tem aquela diferença que tinha de às vezes tu pegar uma equipe do interior e ganhar de 4. É verdade. Né? Não consegue. Por quê? Porque hoje os técnicos que estão à frente das equipes são estudiosos, são técnicos que, além de estudar as equipes que vão jogar, eles têm uma equipe por trás deles que faz todo um trabalho e entrega para eles exatamente aquilo que hoje está acontecendo. Essa avaliação que está fazendo do Grêmio, existe outras funções, sim, outros. Só que o que acontece? Como está tão escaneado isso, automaticamente, quando o Grêmio troca para um outro sistema de jogo, a outra equipe também troca. E isso está acontecendo e isso é ótimo. E isso eu acho maravilhoso. Por quê? Porque as equipes também que têm uma possibilidade maior, de que tem condições maiores, questão financeira, que contratam jogadores, hoje estão tendo um problema que vão ter que resolver. E isso é bom, porque nesse momento o futebol evolui. Porque se a gente não tem esse embate, automaticamente o futebol não evolui. Tu te lembra que alguns anos atrás, quando a gente falava da Espanha,
você não lembrava de Atlético de Madrid. Você falava só de Barcelona, Real Madrid. Às vezes falava ali tinha um La Corunha também, que uma época despontou. O Denilson. Isso, tinha algumas equipes. O Sevilha. O Sevilha. Mas o Valência. Mas da tabela para baixo, do quinto para baixo, você não ouvia falar. Hoje você consegue ver falar. E isso se passou para outros países aonde o futebol também veio a acontecer isso. Você vai para a França, alguns anos atrás, eu lembro do PSG do Ronaldinho, né? Mas depois não lembro mais. E aí o Marcelo. E aí você tinha. Então o que acontece? Essas equipes que não são ponta, aí elas começam a despontar pela dificuldade que é criada dentro da situação de um campeonato onde fica justo o campeonato para quem também para quem contratou vários jogadores e para quem está jogando com aquele gestor, né? Na verdade, hoje os clubes do interior estão fazendo uma coisa que é interessante. Eles estão pensando o cara que vai fazer isso acontecer, que é o técnico, é o treinador, né? Queria mandar um abraço para meus amigos dos sindicatos treinadores aí, né? Tenho vários amigos aí que fizeram o curso aí agora no final de 2017 aí. Dá um abraço para todos aí. Em um momento aí eu vou estar mandando um abraço para todos aí, dizendo o nome de alguns aí, mas a gente sabe que daí também vai sair muita gente que está estudando, o pessoal que fez curso comigo está na China, tem o pessoal que tem curso de treinador aí, Ora? Eu tenho um curso agora em março. Eu vou trazer esses dados aí mais corretamente. Agora, na próxima vez que eu vir da entrevista, eu trago. Mas em março vai ter um curso de treinador. Eu gostaria sindicato. De fazer esse curso. E é interessante porque ele abrange várias, não só a parte tática, ele também traz pessoas. A gente tem a possibilidade de fazer um curso onde vai Cláudio Duarte, né? Onde a gente vê lá o pessoal da geração contemporânea, né? Aí vai pegar um Claudião da vida e a gente vê, por exemplo, o cara do drone que estava lá, eu me esqueci o nome do menino lá agora, já lembro daqui a pouco o nome dele, já faço. Do Renato lá, né? Tava lá. Não sei o nome, eu me esqueci. Daqui a pouco eu lembro aqui o sobrenome dele. Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. E a gente tem a possibilidade de confrontar isso, de ver pessoas que já jogaram futebol, que foram técnicos de futebol, que além disso teve o pessoal da arbitragem, que também foi, pessoal antigo da arbitragem, até cobrei o pessoal também, de ter o pessoal não só do pessoal antigo, mas também ter o pessoal contemporâneo, que é quem está hoje arbitrando, não só o pessoal da antiga, para a gente poder fazer esse link. Porque as pessoas dizem, o futebol é que nem andar de bicicleta. Mas hoje, quantas bicicletas tem no mercado? Eu, quando andei de bicicleta, eu andei na bicicleta que era aquelas bicicletas Monarch, aquelas antigas. Nossa, né? Era que eu tinha que botar as pernas pelo lado assim e saía andando. E agora, já tem bicicleta de 18, 21 marchas, tem, não sei nem quantas marchas tem, que anda não sei quantos quilômetros por hora. Então não quer dizer que você saiba andar de bicicleta, que você vai andar em qualquer bicicleta. Então é importante que a gente faça esse link. E isso está acontecendo no Campeonato Gaúcho. Propriamente dito, falando em Campeonato Gaúcho, já quero pegar o link aqui para puxar a brasa para o meu asado aqui para a parte do feminino. Esse, além de falar um pouco do Grêmio, esse campeonato, dá um abraço aí pro Reginaldo Bassi, Orejinho aí de Sepulveda, um abraço aí, meu amigo. E esse campeonato gaúcho feminino vai ser muito bom. Eu tenho uma projeção que esse campeonato gaúcho feminino, além do campeonato, vai ter 2 embates. O embate do campeonato gaúcho e o embate do campeonato brasileiro. Começa, o Internacional vai disputar uma seleção. Ele vem lá até vai estar a menina aqui. Eu posso dizer hoje que, olha, esse time que o Inter está formatando,
Aí falando em Inter, falando em Grêmio feminino, vamos falar aí, ó. A Tefa foi pro Curitiba, o Curitiba vai disputar a primeira, né? A primeira, eles fizeram linkaram com o Foz. Na verdade, eles estão treinando lá em Foz do Iguaçu. E que é um time que já vinha um bom trabalho. Eu quero até pegar um link outro dia aí pra gente trazer, pra gente falar com o presidente lá. O presidente, a gente tá em contato aí, a gente já conversou. E aí a gente vai fazer um link direto daqui com Foz lá, de Iguaçu, direto lá, pra gente saber um pouco mais também dos trabalhos, das contratações. Eles também estão fazendo boas contratações lá. Inclusive, a Tefa tá indo lá pra fortalecer esse time aí deles. Ela me falou até no WhatsApp. Eu tinha convidado ela para vir aqui na W. E acho que assim como tem grandes jogadores na categoria de base no Rio Grande do Sul, tem grandes jogadoras que ficaram aquém dessa situação de não estar jogando hoje em equipes de ponta, porque faltou aquele um pouquinho mais. E essas jogadoras, eu acho que elas têm essa possibilidade de jogar ainda. Estão hoje muitas no futsal. A gente vai ver aí muitos torneios de futsal aí, tanto em Porto Alegre, região metropolitana, e no interior, de grande nível, né? Uma das equipes aí que eu posso falar aqui, que é uma equipe que eu vejo há muito tempo, eu acompanho, que é o Ajax de Alvorada. Pedi um dia aí para trazer o pessoal, o Ajax. O Ajax de Alvorada é um time multicampeão lá. Eu tenho algumas pessoas lá que jogam nessa equipe que eu acho que podiam ter dado mais para nós, tanto no campo também. A gente tem a Karina, tem a Vampira, tem outras jogadoras lá que poderiam, né? E aí a gente vê esses embates do futsal que não passaram para o campo. Vou te passar esse contato. Eu vou ver com a direção como é que vai ficar essa história do carnaval. De repente, semana que vem, ali por quarta ou quinta, eu vou ver se. Não sei se a rádio vai estar funcionando, tem que ver com eles aqui. E a partir de março, aí, quando começar as competições, sim, eu vou te deixar mais a par dessa situação, desses contatos aí. Eu vejo muito forte a questão do futsal feminino, e vejo que algumas equipes como essa que eu te comentei, como a Ajax e outras tantas que existem, hoje participam de torneios e em alto nível, que às vezes tu vê aí pela internet também, porque eu também acompanho pela internet, campeonatos em outros estados, né? Como lá o pessoal lá em Manaus fazendo um campeonato de futsal, e a gente observando, fazendo aquele contraponto de quem joga, quem não joga. Em Santa Catarina, que é muito forte em Santa Catarina, eles trabalham muito essa questão do futsal, e a gente vê que nós não estamos aquém disso. Nós só precisamos de ter uma competição organizada, a questão de estar um pouco mais organizada e dar mais visibilidade para o feminino, né? Agora tem muitos torneios e campeonatos que começam agora, tanto no futsal como no futebol 7 no feminino. Sim. Né? Porque essas equipes trabalham com pouco investimento, trabalham com treinamento, que são meninas que trabalham num turno, e no outro turno lá no turno vão fazer os seus treinamentos para jogar no final de semana. E você vai lá ver um torneio desse, você fica apavorado do que elas fazem, né? Então, isso fazendo um link com quem treina diariamente, com equipes que treinam, que chegam a treinar 2 turnos. Então, aí, se tu faz o enfrentamento disso e vê que quem treina menos consegue jogar no mesmo nível, você imagina se você pega uma menina dessa aí. Tem algumas meninas que vieram aí do futsal aí, que estão no Inter, por exemplo. Tem a Kathleen Susan, que era do futsal. Você tem, que é uma excelente zagueira. Você tem a Paloma. A Paloma é de futsal puro. Isabela? Isso. Mas ela é centroavante, né? Isso, mas joga muito de futsal, entendeu? É muito. O drible dela é aquele drible de quem fez a base do futsal. Então você vê jogadoras hoje
que fica assim, ó, poxa, essa jogadora aqui, um pouquinho mais a gente pode botar uma camisetinha amarela nela. Então, essas questões de preparação, de trabalho, a gente... Acho que ali na frente, assim como as categorias de base vêm fazendo o inverso agora, né? Tratando agora o futsal de novo como importância, que agora a Escola Rubra começou com o futsal mais fortalecendo, o Inter foi campeão, né? O ano passado de quase todas as categorias, o Grêmio agora vai entrar nessa posição e os outros times também vão. Eu acho que no feminino também vai acontecer isso. E as Gurias do Sul, como é que estão, o André? Bom, nós estamos agora, a gente teve treinos direto, a gente não parou, agora a gente tem um recesso do carnaval e a gente volta pós-carnaval já direto, né? E já com os treinamentos. Estamos esperando algumas situações aí. A gente tem alguns torneios, que é o torneio aquele do torneio de verão de Porto Alegre, que agora dia 8 tem um congresso técnico. Esse torneio de verão feminino? Feminino. Vai ser no Parque Marinha. Todos os anos acontece ali no Parque Marinha. Isso. Que hora vai ser? E o dia 8 vai ser o congresso. Eles não me passarem nisso, é pela Prefeitura de Porto Alegre. 8 vai ser o congresso. Vou te passar depois certinho o horário. Né? Não? Dia 8 agora. Agora? Isso. Fevereiro. Isso. Mas tu me passa direitinho. Depois te passo aí no congresso e... Se for possível, de repente... Claro. E aí tem esse torneio, a gente tem depois um torneio também, que é a Copa Tiradentes, que é em Cidreira. 23, 24 e 25 de março. Deixa eu ver se é isso aí. 23, 24 e 25 de março. E até quero já convidar aí o amigo aí pra gente estar indo aí, fazer essa... vai ser em Cidreira, vai ter boas equipes lá e vai ter... Que dia vai ser o... 23, 24 e 25. É sexta, abre às 14 horas da sexta-feira e se estende até o domingo de manhã, com o último evento sendo a Rústica. Vamos... Estarei lá. Isso aí, ó. Então vamos... Tu vai ir ou não? Eu vou, acho que vou. Já vamos botar na tua agenda aí. Opa, caiu um lenço branco. Caiu. Não sei se todos os dias, aqui vou ter que ver. Mas vai domingo na premiação, né? Isso, claro, não, vai na premiação. Nós vamos, com certeza eu vou estar lá na premiação. Meu time está se preparando para... E eu sei que tem outras equipes se preparando aí, vai ser bom, o embate vai ser bom. A Rádio São Luís Gonzaga vai estar lá transmitindo direto? Põe na tua agenda aí. E falando em... É torneio Tiradentes, né? Isso, Copa Tiradentes. 16ª. É em Cidreira, né? Em Cidreira. E eu acho que falando aí de torneios e campeonatos aí, acho que passado aí o carnaval, aí eu vou poder te dar um parâmetro melhor, que aí já vou poder te passar os agendamentos. A gente tem um torneio de futsal aí também que foi convidado pra gente participar. E agora a gente está com a equipe do Gurias do Sul, vai fazer aquele fortalecimento agora em março. Nós vamos fazer uma convocação. Eu vou fazer uma convocação, porque eu vou abrir lá em Cachoeirinha. Lá em Cachoeirinha eu vou abrir lá o campo, onde eu tenho o projeto lá das categorias de base do sol masculino. Lá eu vou abrir o feminino. E que vai dar a sequência do Gurias do Sul lá em Cachoeirinha. Então, a partir de março, a gente já vai ter um trabalho lá, já projetando aquela situação que eu te falei, do Campeonato Gaúcho. Vocês vão treinar lá em Cachoeirinha, né? Em Cachoeirinha também. Além, segue os treinamentos aqui em Porto Alegre, na SSTBM, ali, que é a nossa parceira, né? A SSTBM, nossos treinamentos seguem e... Mas é nesse de campo, que o Gaúcho precisou pro futebol, 11 de campo. Vão 11 de campo. Esse é o nosso... Vocês vão entrar no campo. Nós estamos projetando isso. Eu falei para ti ainda na última entrevista aí que a gente tem algumas pessoas que contataram com a gente está aguardando o retorno disso e é uma preparação para isso. Nós temos e aí sim, aí eu vou chamar mais atletas para poder fortalecer essa equipe que eu já tenho, que trabalha mais futsal e futebol 7, que
está em treinamento direto, e a gente pretende fazer essa situação. No campeonato de 7, sim, a gente dá continuação jogando todas as competições, inclusive a competição desse ano, que é o Campeonato Gaúcho de Futebol 7, nós vamos entrar, e no futebol de salão, todos os que tiverem de torneios aí, inclusive na região de Porto Alegre metropolitana, nós também estaremos presentes. Sim. E a preparação da equipe é essa. A gente está fazendo uma avaliação para ver se em 2018 é o momento, ou se a gente não tiver a possibilidade, a gente prepara a equipe para entrar em 2019. Mas eu gostaria... Vocês que vão entrar, então. A gente, ou esse sim, ano... já essa projeção é certa que vamos entrar, e a gente tem algumas parcerias que são extras, que vão fazer com que a gente possa alcançar esse objetivo, que é participar. Mas a gente quer participar com qualidade, a gente quer entrar com um time qualificado e quer fazer esse mesmo barulho que hoje vem fazendo aí as outras equipes que vêm hoje competindo de igual para igual aí no Campeonato Gaúcho no masculino, que é o interior disputando, é a mesma coisa que o Gurias do Sul quer fazer. Sim. Quer fazer essa... esse ano, algumas meninas que têm de preparação, de iniciação, que eu tenho, categoria sub, eu já fiz um contato aí com algumas equipes, assim como eu fiz lá com o Pelotas, lá com o professor, com o Marcos Planella. Ele ficou de fazer uma avaliação de algumas meninas, que ele vai disputar a categoria de base. Ele não vai disputar esse gauchão? Ele disputa, sim, mas pela categoria de base. Ele tem a base dele. Porque o time do Pelotas é muito bom, muito né? bom, muito bom. E então, tem algumas outras equipes que estão vindo avaliar as atletas. Eu não tenho hoje uma quantidade de meninas da categoria de base, mas isso acho que agora passando para o campo lá em Cachoeirinha, porque não tinha também horários de treinos definidos, isso aí já vai começar a fluir melhor já quanto a isso. O André, nossas considerações finais, já está estourando o horário, e com certeza se a gente vai agendar aí, até eu gostaria de trazer o Ajax, outras equipes que tu conhece, que pudesse vir aqui com a gente aqui, participar na W News. Considerações finais, André? Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal aí que está sempre nos acompanhando, né? É um prazer estar aqui na Rádio News, W News, né? Rádio W News que é parceira nossa do Gurias do Sul, e eu acho que esse ano promete muito do futebol, tanto feminino quanto masculino. Eu acho que é ano de Copa, né? Ano de Copa do Mundo, parece que o futebol, a gente respira futebol. E eu acho que a gente tem muita coisa a falar esse ano aí de futebol, e vamos vamos as pessoas que trabalham com futebol aí, entrem em contato com a gente, vão vir aqui para fazer a sua crítica, falar de futebol, trocar ideia de futebol. Eu acho que o futebol ele vive disso. Eu aprendi isso muito num lugar que se chama Café Aquário, em Pelotas, que é um lugar que eles respiram o futebol, né? Lá você vai lá, você fala de vários lugares do mundo dentro do Café Aquário, os caras falam muito de futebol. Então, eu acho que é um dos lugares que o meu padrinho me levou uma vez, e eu fiquei muito pequeno, e eu fiquei apavorado assim, com o nível de conhecimento das pessoas. Então, eu acho que falar de futebol é muito bom, a gente trabalha com isso, a gente gosta disso, te ama o futebol, nós somos o país do futebol. E eu acho que é importante esse trabalho direcionado, principalmente vocês aqui que falam muito bem das questões das equipes e tratam, então sempre convidando as pessoas a virem aqui. Um abraço para todo mundo. Gurias do Sul entra em recesso agora para o Carnaval, retornamos, e o projeto nosso lá em Cachoeirinha dos meninos lá continua também a partir depois do Carnaval. E aí a gente retorna aí, desejando a todos aí que todos façam um bom Carnaval, curtam, usem camisinha, né? Que isso é importante, né? Cuidado aí também com o trânsito aí, e que as pessoas possam se divertir no Carnaval, e que a gente se reencontre aí para início de ano, como a gente chama depois do Carnaval, início de ano, né? Todo mundo bem, com bastante saúde aí e alegria
Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, o André está sempre aqui, presente com a gente, aqui falando bastante de futebol, botando o seu conhecimento, explanando o seu conhecimento aí aos nossos ouvintes. Eu volto amanhã, uma boa tarde. Hoje estarei lá na Arena cobrindo o Grêmio e Brasil de Pelotas, pessoal. Qualquer coisa, nos acompanha aí nas nossas lives aí no Facebook. Estaremos amanhã, aliás, hoje e amanhã no Beira-Rio. Um abraço, um beijo no coração, boa tarde, tchau.